Boa noite, pessoal. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar. Hoje é o número 142. 142, culto de número 142. Todo mundo que está entrando aí, boa noite. Nós estamos iniciando o subtítulo do capítulo 22, Características do verdadeiro profeta. Não, desculpa, gente. Capítulo 21. Características do verdadeiro profeta. Item 9 aí, das instruções dos espíritos. Vou olhar aqui. Do espírito de Erasto. 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 Tem hora que ele não passa. Agora foi. Bom, gente. Nós nos atrasamos uns minutinhos. Parece que eu vi agora a Paulinha colocando boa noite e o Galo colocando que o som tá ótimo. Maravilha, gente. É isso aí, então. Bom, então já que vocês estão ouvindo bem, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fazer um Pai Nosso, já que nós estamos um pouquinho atrasados, com mais brevidade, e aí a gente entra propriamente no texto. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Vai fazer a leitura? Sim. Então, características do velho profeta... Características do verdadeiro profeta. É o item de número 9, que é a comunicação do espírito de Erasto. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los. Tendes aqui duas características. Então, antes da gente entrar nas duas características que o espírito de Erasto vai elencar, só frisando isso, que ele está avisando que a humanidade, não é, que sempre nós teremos falsos profetas, falsos cristos, mas que no momento de uma transição planetária, vejam bem, na época de Kardec, eles já consideravam que a humanidade estava dentro da transição planetária. E, a rigor, existe uma mensagem dada a Allan Kardec, que está na Revista Espírita, que situa o início da transição planetária 100 anos antes do advento da doutrina dos espíritos. Portanto, se a doutrina dos espíritos começou com a publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, 100 anos antes, seria então 18 de abril de 1757, que é o início da transição planetária. Então, na época de Kardec, já havia passado um século de transição planetária. Ele estava vivenciando já o segundo século da transição planetária, que vai se encerrar com o centenário do Espiritismo, em 1957. Inclusive, Chico Xavier revela que houve uma grande reunião no mundo espiritual superior para a comemoração do centenário do Consolador, reunião, inclusive, da qual ele participou. E nós vamos entender com Chico Xavier, como ele revelou no programa Pinga Fogo, sendo esta uma revelação de Emmanuel a ele, que essa transição planetária vai se encerrar no ano 2057. Portanto, 2 séculos depois do advento do Espiritismo. Então nós também estamos
na transição planetária. Eu diria, nós vivemos hoje o ápice da transição planetária, que já é quase às vésperas da madrugada de um novo dia, de um novo amanhecer, que será certamente a partir de 2057. Ora, o Espírito de Erasto está dizendo, nesse período é natural que cheguem os impostores, aqueles que devem se apresentar com pouca lucidez, se dizendo Cristo, se dizendo representantes de Jesus, se dizendo Messias, ou então determinados grupos fanatizados que se arvoram a detentores de uma verdade absoluta, fazendo naturalmente muito mal à humanidade ou aos grupos que o seguem cegamente. Pessoal, é muito importante essa advertência que Erasto faz para todos nós neste momento de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós já comentamos isso aqui. Erasto é um espírito que tem em seus textos uma marca de austeridade, de uma firmeza bem significativa. E ele está falando para todos nós que nesse momento aumentarão os reformadores e messias. Então, tanto aqueles que querem, por exemplo, modificar a essência de uma doutrina como o Espiritismo, como aqueles que querem propor, como o Geraldinho colocou, que são eles que trazem a verdade, as palavras de vida eterna, a salvação, o caminho das pedras, o caminho dos tesouros. Então, gente, nesse momento é muito importante nós nos apegarmos à palavra de Jesus Cristo da forma mais pura, da forma mais honesta possível, porque só o Cristo vai trazer para os nossos corações a água que dessedenta as nossas almas, só Jesus Cristo. E é importante nós retomarmos a leitura da palavra de Jesus, e nós estamos falando sim dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque se nós estivermos em sintonia com a palavra de Jesus Cristo, nós teremos mais possibilidades, maiores facilidades de contrastar quando aparecer um impostor, como o Espírito Erasto está propondo. Então, quando alguém traz para a gente algo que contradiz o discurso de Jesus Cristo, se nós estivermos martelando a palavra de Jesus todos os dias, nas nossas consciências e nos nossos corações, certamente nós seremos mais capazes de refutar esses impostores. E percebam, gente, nós obviamente não vamos entrar aqui em críticas pontuais a quem quer que seja, mas vejam, reformadores. Nós estamos vendo isso em todas as escolas religiosas. Pessoas que estão propondo reformas, ou muitas vezes, escolas políticas, inclusive nas escolas políticas. Pessoas que estão, fazendo esse recorte para as escolas, vamos colocar de forma bem ampla, espiritualistas, admitindo o espiritualismo, como faz Kardec, como esse grande guarda-chuva, pessoas que inclusive propõem reformas de cunho materialista àquilo que é essencialmente espiritualista. Então, nós devemos ter muito cuidado. O Espírito Erasto é aquele espírito que diz para Kardec que não deveríamos ter piedade com os materialistas no que concerne esse combate ideológico, esse combate doutrinário, esse combate epistemológico que todo espírita cristão precisa empenhar para que Jesus Cristo possa reinar em nós e por nós. E é como o Espírito de Erasto fala aqui, é uma multidão de ambiciosos e intrigantes que se arvoram em reformadores e messias, né? No segundo parágrafo, ele vai trazer as duas características dele, não é? As duas características que ele elenca para que a gente possa desmascarar esses impostores. Só se confia, ele diz, o comando de um exército a um hábil general, capaz de o dirigir. Julgais que Deus seja menos prudente que os homens? Exato. Ficais certos de que só se confia missões importantes ao que ele sabe capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los. Interessante esse ponto aqui do Espírito de Erasto,
porque a gente se lembra de Chico Xavier, não é? Exato. Olha só, Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, desempenhou na face da Terra, a partir de 1910, quando ele renasceu, especialmente a partir de 1927, com 17 anos de idade, uma tarefa hercúlea da mediunidade com Jesus e o Espiritismo, que durou 75 anos a partir daquela data inicial, encerrando-se com a sua desencarnação em 2002. Ora, nesses anos, ele psicografou até hoje, publicados 550 livros, além de enfrentar todas as lutas possíveis e inimagináveis no campo da família, no campo da própria doutrina espírita, no campo da incompreensão, no campo da perseguição, no campo do trabalho material, no campo do sustento da família, que ele foi arrimo de família, uma família que em determinada época era composta de 17 integrantes e ele era o único que trabalhava 3 empregos. Então vocês pensam, no campo da saúde, então ele lutou contra climas adversos, contra perseguições terríveis, não é? Foi caluniado, foi vilipendiado, foi ridicularizado, mas se manteve como uma rocha. A rocha, que é o quê? É a verdade. A casa feita na rocha. Exatamente. É a verdade, segundo o Evangelho, segundo a própria palavra do Cristo, né? Então, vocês acham que Deus, aqui eu estou partindo desse pressuposto aqui do Espírito de Erasto, vocês acham que Deus ia dar, em nome de Jesus, uma tarefa tão importante, exato, como essa, a esse espírito que nós amamos tanto e chamamos de Chico Xavier, se ele não fosse um espírito preparado, capaz de cumprir essa promessa, suportar esses fardos pesados, né? Um espírito que já tinha naturalmente um passado aí de muitas lutas, inclusive como Allan Kardec, e que iria desempenhar essa missão tão relevante no coração do Brasil, que é Minas Gerais, que por sua vez o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho por revelação dos espíritos superiores. Então, se esse espírito não fosse altamente preparado e altamente capaz para exato, desempenhar essa missão, jamais. Não é? E aqui tem até o nosso querido Adelino da Silveira revela uma faceta muito interessante de uma conversa que ele teve com Chico, quando Chico assume para ele e para nós todos que era a reencarnação de Kardec. O Adelino fala isso, e inclusive recentemente ele gravou isso no programa Paranormal Experience. Assistam, Adelino da Silveira, grande amigo de Chico Xavier desde 1969. Entrevista emocionante. Biógrafo de Chico Xavier, 4 livros publicados. Então ele fala com Chico, estão falando aí nas federações, né, espíritas, que Kardec voltou na condição de, na verdade, que você não é a reencarnação de Kardec, mas que você é a reencarnação de uma tal médium, de uma menina que trabalhou com Allan Kardec na condição de médium. Aí o Chico deu uma risada para o Adelino e falou assim, Adelino, ela não aguentaria o tranco que eu aguento, não. Bem lembrado, bem lembrado. Olha aqui, é exatamente isso que o Espírito está falando aqui. Bem lembrado. Né? Então essas ideias mirabolantes que ficam surgindo, ótimo, né? Querendo diminuir a importância de Chico Xavier, aqui o Espírito de Erasto joga no chão. Ficais certos de que só Deus confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados
que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los. É o que Chico falou das médiuns de Kardec. Excelente lembrança, excelente lembrança. Chico disse isso para o Excelente Adelino, e quem lembrança. quiser ouvir, ouça no programa Paranormal Experience, Excelente. Adelino da Silveira, o próprio Adelino dizendo que o Chico disse a ele, ela não aguentaria o tranco, não é? Que nós aguentamos, ela não iria aguentar. Quer dizer, é o Chico aí mostrando a luta que é e que foi ser Chico Xavier. Nossa, excelente lembrança do Geraldinho, gente. E assim, cai como uma luva sobre esse texto aqui. Pessoal, e isso aí é um divisor de águas. Divisor de águas. Que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Exato. Gente, na nossa reunião de segunda, lá no centro, nós estávamos comentando sobre o Chico nesse aspecto. Como é bom para nós. E nós estávamos numa conversa mais informal falando sobre a tristeza que é para aqueles fiéis cujos líderes religiosos caem. Para nós, gente, no Espiritismo, ter a figura de Chico Xavier, que foi reto, consciência pura, coração ali trabalhado no serviço ao próximo, do início ao fim, ter uma pessoa, gente, que chega, encarna e dá conta, como ele está colocando aqui, para nós, pessoal, isso é muita coisa. E vai até o fim. Aliás, o fim. Cumprindo aquela promessa de Jesus, na qual ele havia dito... quem perseverar até o fim será salvo. E no caso do Chico, ajuda na salvação de muitas pessoas. Gente, nós temos que valorizar muito, mas muito, o exemplo de um missionário de Jesus que encarna e consegue ter uma conduta cristã do início ao fim. Isso para nós é a prova de que é possível. Isso é uma bênção para os nossos corações. E quando nós estamos falando aqui desse fardo pesado, isso se dá no plano material, como o Geraldinho colocou, calúnia, difamação, apodos, injúrias, inveja, ciúmes, despeitos. O Geraldinho é testemunha de várias dessas provações difíceis pelas quais o Chico passou. E tem um aspecto, pessoal, espiritual também muito difícil. Eu me lembrei daquele caso que o Chico relatou quando ele estava... psicografando o livro Nosso Lar, ele foi ao barbeiro, viu um obsessor que tentou matá-lo, quase incorporando o barbeiro com a navalha. Chico percebeu que o barbeiro começou a ficar tonto, o barbeiro sem saber o que estava acontecendo, mas Chico Xavier viu que havia um obsessor da doutrina querendo, literalmente, cortar o pescoço do Chico com uma navalha. Então, a gente nem imagina o fardo espiritual de ser Chico Xavier. O que esse homem enfrentou espiritualmente. E que se ele não tivesse a sintonia superior com a prece, com a oração, com a meditação e a certeza confiante na proteção de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, talvez ele não conseguiria. Exatamente. Porque o que Kardec fala no livro dos médiuns, quando Kardec vai tratar da obsessão, ele diz para nós que a única forma de afastar espíritos inferiores é aproximando os superiores. Então a conduta reta de Chico Xavier, esse trabalhador incansável, certamente tinha uma falange ao lado dele de espíritos superiores, da qual nós nem somos capazes de suspeitar. Aliás, um grande amigo de Chico Xavier que entrevistou um médium. Esse amigo nós conhecemos porque ele faleceu com mais de 100 anos de idade. Ele foi frequentador em Belo Horizonte do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, que eu frequentei por 30 anos, não é? Então ele era frequentador das reuniões nossas lá, segundas-feiras, depois às sextas-feiras, e ele foi entrevistar um dos médiuns mais importantes da capital mineira, da época inicial do século XX, que é um médium de origem italiana, que residia parte do tempo em Belo Horizonte, parte do tempo em Corinto, no interior de Minas Gerais, chamado Pascoal Comanducci. Exatamente. Aliás, Pascoal Comanducci, depois de desencarnado, na década de 1950, vai incorporar-se no Chico Xavier nas reuniões de desobsessão do grupo espírita Meimei, de Pedro Leopoldo,
para trazer uma ou duas, não sei se foram, eu acho que deve ter umas, até um pouco mais, 2 ou 3 mensagens orientativas, mostrando que quando se encerrava a reunião, sempre o Chico recebia um espírito benfeitor, que foi o caso, né? O Pascoal Comanduti se manifestou depois através do Chico. Mas quando encarnado, foi ele que orientou o casal José Hermínio Perácio e Dona Carmen Pena Perácio, que residiam em Belo Horizonte e que foram a Pedro Leopoldo acudir como espíritas que eram e médiuns, a irmã de Chico Xavier, Dona Tiquinha, que estava obsedada por espíritos obsessores. Em lá chegando em Pedro Leopoldo, eles fizeram a primeira reunião espírita nesta encarnação. Atenção nesse relato, gente. Da qual Chico Xavier participou com 17 anos de idade, 1927, exatamente. Ele tinha acabado de completar 17 anos, porque a reunião foi feita no dia 7 de maio de 1927. Isso. Chico tinha completado 17 anos no dia 2 de abril de 1927. E lá foi a primeira vez que Chico Xavier participou de uma reunião espírita, cristã e efetiva de desobsessão. E a Dona Carmen Perácio pediu a ele que ele conversasse, que ele estava vendo os espíritos obsessores da irmã, que ele se utilizasse da palavra para conversar e doutrinar para o Evangelho de Jesus aqueles espíritos obsessores. Assim começou a saga de Chico Xavier na mediunidade. E aí ele ganhou de presente o exemplar do Livro dos Espíritos, do casal José Hermínio Perácio e Dona Carmen Pena Perácio, e aí eles retornaram para Belo Horizonte. Eles tinham ido lá atender a esse chamado especial. Quando eles retornaram a Belo Horizonte, eles eram amigos do médium que estava encarnado, Pascoal Comanduti. E Pascoal Comanduti, ao recebê-los de volta, foi profético. Exato. Porque ele disse assim para eles: atenção, voltem para Pedro Leopoldo. A missão de vocês em Belo Horizonte já se encerrou. Vendam o que tenham aqui e mudem-se para Pedro Leopoldo. Eles tinham lojas de comércio na capital mineira naquela ocasião. Residência, tinham tudo fixado aqui. E aí eles então, ouvindo Pascoal Comanduti diz assim: a missão de vocês agora é secundar o início da obra desse jovem, Francisco Cândido Xavier. Ele receberá centenas de livros. Em torno dele há uma falange tão poderosa quanto aquela que acompanhou Jesus há 2000 anos na Galileia e na Judéia distantes. É muito lindo isso, né? Desencarnado não terá substitutos, a não ser quando ele próprio reencarnar na Terra novamente. Olha que beleza. Lindo. Eu queria que você falasse. Lindíssimo isso. Lindo demais isso, gente. Isso, gente, em 1927. Toda essa profecia se configurou. Nossa, real. Se cumpriu. Olha só, Chico psicografou e publicou 550 livros. Olha isso, gente. E ele tinha dito, esse jovem, Francisco Cândido Xavier, vai psicografar centenas de livros. E falou da falange que estava em torno dele. Acompanhava o Chico. Né? Isso é a encarnação de um missionário. Missionário. Gente. Então, gente, tá dentro disso aqui. Ficai certos de que só se confia missões importantes aos que Deus sabe capazes de as cumprir. Lindo que foi demais. O caso de Chico Xavier. E aí o casal cumpriu, porque também o casal tinha livre-arbítrio. Claro.
deixar para lá, iam perder uma grande oportunidade. Perder a oportunidade. Porque eles foram para Pedro Leopoldo, ajudaram o Chico Xavier, o irmão do Chico Xavier que estava vivo, José Xavier, e somados a mais alguns amigos de Pedro Leopoldo, fundaram em 24 ou 22 de junho do mesmo ano, de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Que beleza. Foi assim que eles fundaram. E nessa o Martins Peralva entrevistou a dona Carmen Pena Perácio. E publicou essa entrevista no jornal Espírita Mineiro, da União Espírita Mineira, que depois nós reproduzimos no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Tá no Mandato de Amor, gente. A entrevista que Peralva fez sobre a primeira reunião psicográfica do Chico está lá no nosso livro Chico Xavier, Mandato de Amor, na qual ela revela que assim que o Chico, que a reunião começou, um espírito, através da vidência e da clareaudiência dela, mandou que o Chico Xavier, mandou que ela entregasse ao Chico Xavier papel e lápis. Papel e lápis. E mandou que Chico escrevesse. E assim ele recebeu uma mensagem de 18 páginas, assinada apenas por um amigo espiritual. Foi a mensagem, a primeira mensagem que ele não guardou, ninguém guardou. Infelizmente. Nós não temos. Por enquanto não se tem relato dessa mensagem. Mas se tem o relato tanto do Chico quanto da própria Dona Carmen, né? E depois o nosso companheiro, que era do Luz, Amor e Caridade, que foi desencarnar com mais de 100 anos, ele fez essa entrevista com o Pascoal Comanducci, na qual ele contou para ele isso, e depois ele passou esse relato para o Divaldinho Matos, de Votuporanga, que colocou no livro Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Né? Então esse relato muito lindo esse livro. Está em livro, lá da editora Didier, de Votuporanga, São Paulo, escrito a 4 mãos, né? Entre o Divaldinho Matos e o nosso querido amigo de Belo Horizonte, do Luz, Amor e Caridade, que tem esse relato maravilhoso. Né? Maravilhoso. Bom, então vamos voltar aqui ao tema. Como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais do que o discípulo. E isso é evangélico, tá, gente? Evangélico. Jesus falou isso. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Não é isso, gente. Todo mundo fala da moralidade de Chico Xavier, da bondade, da caridade. Isso é inquestionável. Não se pode dizer o contrário, e quem o diz está redondamente enganado. Essa moralidade elevada, a vivência evangélica de Chico Xavier é inconteste. Ela foi vivida, exato. Ela foi vivida com tal intensidade que ele ganhou, por livre e espontânea vontade do povo brasileiro, vários títulos eméritos. Né? Ele é cidadão emérito de mais de 111 municípios em torno do Brasil. É cidadão emérito de 5, além de ser mineiro de nascimento, é cidadão emérito de 5 outros estados, além de ter sido indicado a diversos prêmios, inclusive ao Prêmio Nobel da Paz, de 1980. Recebeu vários títulos, como, por exemplo, o maior brasileiro da história, eleito por mais de 780 mil votos de todos os brasileiros no dia 3 para o dia 4 de outubro de 2012 pelo SBT, não é? Aí revista o Exame, o maior brasileiro de todos os tempos, o jornal Estado de Minas, o maior mineiro da história,
e assim sucessivamente. E não é fácil, gente, para um líder religioso, vamos colocar o Chico dessa forma, furar uma bolha. Para você ser querido por outras escolas religiosas, inclusive por ateus, por aqueles que não têm qualquer coisa com a religião. Porque até hoje o espiritismo é minoria no país. Exato. Né? É uma bolha pequena. No entanto, a votação foi expressiva. O Chico furou absolutamente a bolha do espiritismo. Ele é amado pelo povo brasileiro. Isso é indiscutível. Exato. Então, essa questão moral dele é inquestionável. Pouca gente fala da questão intelectual. O Chico era um gênio, gente, um gênio. Quem conviveu com ele sabe disso. Sabe como eu convivi, Carlos Bacelli, doutora Marlene Nobre, Eurípides Higino dos Reis, Vivaldo da Cunha Borges, doutor Weimar Muniz de Oliveira. Eu falei já, doutor Marlene. O casal Nena Galves e Francisco Galves, a família Ramaciotti, a família Tavares, a família da Cunha Borges, de Franca, também a família Gomes de Franca, o pessoal todo de Uberaba, a família de Araxá, a família Barçante de Araxá. Imagine, são milhares e milhares de pessoas. Como é o nome do pai da Lilian, que também é um intelectual, gostava muito do Chico? O Romanelli. Rubens Romanelli, que era um grande intelectual. A filha dele, Lilian, participa conosco em Pedro Leopoldo, do culto do Evangelho lá aos domingos. Né? Então, veja, ele tinha uma capacidade intelectual invejável. Era um gênio. Ele conversava sobre todos os assuntos. Podia chegar a pessoa que chegasse, um astrônomo de grande gabarito, um biólogo de grande gabarito, um médico respeitado na comunidade internacional. Não estou falando na comunidade local, não, porque o Chico Xavier recebia todo mundo. Ele recebia de presidentes da República até... Foi grande amigo, inclusive, de Juscelino Kubitschek, pouca gente sabe isso. Foi a Brasília, né? Juscelino Kubitschek, antes de ser médico, estava estudando medicina, foi com os colegas dele de medicina a Pedro Leopoldo conhecer Chico Xavier. E ali, naquele primeiro contato deles, na década de 40, ele já indicou para o Juscelino Kubitschek que a missão dele não era na medicina, era na política. E que ele iria fazer muita coisa em favor do Brasil, como de fato o fez. Né? Acabou sendo prefeito de Belo Horizonte, governador do estado de Minas Gerais, presidente da República, construiu Brasília. Né? Um dos ministros do Fernando Henrique Cardoso, que é o Costa Couto, escreveu uma biografia do Juscelino Kubitschek, na qual ele revela que o espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, auxiliou Juscelino Kubitschek na construção de Brasília. Auxiliou o presidente, que então presidente da República, a escolher o local onde Brasília seria construída e algumas vezes mandou buscar Chico Xavier de helicóptero em Pedro Leopoldo para levar lá a Brasília e fiscalizar as obras. Pouca gente sabe desses detalhes. Né? E, gente, recebia artistas, cantores, outros intelectuais. Foi grande amigo da Jovem Guarda, né? Tanto do Roberto Carlos, da Vanderleia, enfim. Assim como também recebia os mais humildes com o mesmo carinho e a mesma atenção. Pessoal, nesse aspecto aqui da intelectualidade de Chico, não faz sentido qualquer proposta argumentativa que queira reduzir Chico Xavier a um médium. Depois vocês leiam com calma, se eu não me engano, o capítulo 19 da segunda parte do Livro dos Médiuns, em que Kardec vai atrelar de uma forma indiscutível a possibilidade de conceber mediunicamente aquilo de intelectual de que o médium dispõe. Quando a gente pensa que Chico Xavier iniciou o seu trabalho mediúnico com um Parnaso de além-túmulo,
Gente, essa obra, ela é estentórica, essa obra, ela é muito poderosa. Se o Chico tivesse psicografado só o Parnaso de Além Túmulo, seria muita coisa, porque alguém que, na sua primeira obra, recebe vários poetas com vários estilos, reproduzindo de uma forma tão fidedigna, isso é simplesmente impressionante. E é impossível alguém receber vários gêneros da literatura, vários conteúdos da ciência, como foi Chico Xavier. Quando a gente pensa, Chico Xavier recebia Maria Dolores com revelações evangélicas através do poema, como recebia André Luiz, com revelações científicas absolutamente à frente do tempo em que Chico estava encarnado. Então percebam, é impossível, se o médium não tiver intelectualidade, que ele conceba essas maravilhas. E isso é metodologia do livro dos médiuns de Allan Kardec. Essa é a proposta e a explicação dos espíritos elaborada com Allan Kardec. Não tem como, gente, dissociar a intelectualidade de um médium como se ele fosse simplesmente um instrumento. Algumas pessoas tentam colocar Chico Xavier nessa posição e doutrinariamente isso não faz sentido. É impossível, com todo respeito, mas é impossível para um médium que não tenha isso nele receber tantas maravilhas. Isso não é possível, pessoal. Kardec, em determinados momentos, chega a comentar conosco que nós devemos pensar assim: imagina se o médium precisasse de várias cores para expressar o espírito que por eles comunica. Se o médium não tem lápis de cor vermelho, o espírito não vai conseguir pintar na cor vermelha. Então, se Chico Xavier não tivesse nele, de várias encarnações, Platão, Jan Hus, o próprio Kardec, em várias encarnações, como grandes intelectuais, ele foi adquirindo um arcabouço de conhecimento que viabilizou encarnar no Brasil no século XX e dar conta dessa maravilha que foi a obra psicografada por este homem. Então, gente, não faz sentido doutrinariamente essa argumentação que tenta reduzir Chico Xavier a um simples médium, a um simples instrumento de espíritos. Isso não faz sentido de acordo com a explicação dos espíritos. Exato. Ainda aqui um ponto, não é? O espírito diz: são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Exato. No livro dos espíritos, lá Kardec pergunta o que seria um espírito superior. Exato. Que é a pergunta... Na 622. 622. E a resposta é: espírito superior é todo aquele que revela a lei de Deus. Exato. Gente, existe para qualquer um de nós que conhece minimamente a obra de Chico Xavier, o impacto desse homem no espiritismo cristão. Existe qualquer dúvida de que esse homem colaborou na revelação da lei de Deus, que é o amor? Alguém duvida disso? Quem duvide disso, vá ler os 550 livros dele. E pesquisar as biografias, por favor, gente. Aí depois sentido, a gente conversa. Exatamente. Né? Leiam os livros, estudem 550 livros, depois a gente conversa. Aí depois a pessoa vai ter que me dizer quem superou o Chico Xavier. Não tem. Não tem. Então é outra característica. É o espírito superior. Se não tem frutos para mostrar, como Chico Xavier mostrou, então é charlatão. Exatamente. Pelo fruto se conhece a árvore. Porque é o preceito evangélico. Se conhece a árvore pelos frutos. Isso é Jesus quem Exatamente, diz. Jesus. Não é? Árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Está lá no Evangelho. Exatamente. Então, vamos olhar para essa árvore e julgar essa árvore pelos frutos. Os frutos da árvore Chico Xavier foram maravilhosos. Exatamente. Só bênçãos de luzes que verteram dos planos mais altos em direção à Terra. E percebam, pessoal, que toda essa análise, essa perquisição, tudo isso sobre a personalidade, sobre quem foi Chico Xavier, parte desde os postulados do próprio Cristo, como isso, nós conhecemos a árvore pelo fruto, passando por Kardec, como nós estamos colocando, Livro dos Médiuns, capítulo 19 da segunda parte, e entrando na obra dele. Então, qualquer análise sobre Chico Xavier tem que ser uma análise que parta de Jesus, de Kardec, do conhecimento científico de que nós dispomos, para perceber a grandeza que é esse homem. E vejam bem o que o Espírito de Erasto diz. Por isso, para essas missões, ou seja, missões de cunho superior, são sempre escolhidos espíritos já adiantados. Aí, tá vendo?
que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, a sua ação seria nula. Exato. E muita gente quando eu falo das várias encarnações de Chico Xavier, as pessoas se espantam e falam assim, mas tem que ser sempre essas personalidades notórias. Quem ele seria? Gente, notório é Chico Xavier. Exatamente, quem ele seria? Para Chico Xavier ser notório, olha o que o Espírito diz. São sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências. Teria de ter, então, bases anteriores relevantes, como foi o caso de Allan Kardec, a vida imediatamente anterior dele, como foi o caso de Jan Hus, reformador. E essa ideia da exegese pela palavra com Jan Hus, gente, vejam isso, se Kardec não continuou isso. Um pouco depois de Jan Hus, René Descartes. O contato dele com o Espírito da Verdade, como René Descartes, que primeiro se deu em 1619, né? Sem dúvida nenhuma, a tarefa dele de humildade como Francisco de Assis. E a tarefa gloriosa dele como João Evangelista, apóstolo querido, discípulo amado do Cristo, segundo ele próprio coloca em suas cartas e no próprio Evangelho de João. E ao qual Jesus, na sua última materialização terrestre, em conversa direta com ele, quando Pedro se aproxima, Jesus revela qual que era a missão dele, ficar na terra até que ele voltasse. Exatamente. E o Evangelho de João termina dizendo que Jesus fez tantas e maravilhosas coisas. Se todas elas fossem relatadas em livros, não haveria espaço no mundo para os livros que seriam escritos. Olha só. É isso. Então termina o Evangelho. E dando uma dica importante, né, gente? Vamos combinar. Olha que dica. Vamos combinar. Termina o Evangelho de João falando em livros sobre Jesus. Olha como isso é relevante. Né? Ele desencarna depois, como? Depois de receber o primeiro livro mediúnico superior da Terra, que é o Apocalipse. O Apocalipse é um livro mediúnico. E ele foi o médium de Jesus. Ele foi o médium de Jesus. Como lá. Evangelista. Exato. Jesus apareceu para ele e mostrou o futuro. O profeta do futuro. Né? E ele publica o Apocalipse, que é nada mais, nada menos do que a revelação do futuro a partir daquele instante. Que é o último livro da Bíblia e o último livro do Novo Testamento. A revelação. Né? Como Allan Kardec, que ele é investido por Jesus, está lá na mensagem A Ordem do Mestre, de autoria de Humberto de Campos. Antes do século XIX raiar, Jesus chama João Evangelista à sua presença. Depois de perguntar a ele como andavam seus seguidores da face da terra, e João estava desanimado, porque eles tinham sido perseguidos, mortos, queimados, vilipendiados, Jesus fala com ele, mas eu não estou desanimado, meu bom e amado discípulo. Se os meus enviados à terra foram mortos, queimados e sacrificados, mandarei agora que os mortos falem. Exato. E tu, João, descerrarás para sempre o véu que encobre a noite triste dos túmulos, descerrando o Consolador que eu lhes prometi. Olha que beleza. Lindo demais. Então, ele reencarna como Allan Kardec para ser o codificador da doutrina dos espíritos, que é a materialização da promessa do Cristo, que ele próprio havia escrito no seu Evangelho, capítulo 14 e capítulo 16 do Evangelho de João Evangelista. Exato. Ele próprio materializa na Terra. E, curiosamente, o último livro da codificação é o quê? A Gênese, os milagres e as predições, revelação, segundo gente, o Espiritismo. Os 3 últimos capítulos
dizem respeito à profecia, teoria da presciência, a certeza de que o Espiritismo era o Consolador prometido e, por último, a revelação da transição planetária. Né? Que é o capítulo 18, Sinal dos tempos, os tempos são chegados. Ele desencarna, o Espírito da Verdade revela, a sua missão não terminou. Se fosse possível ficares aí na Terra por 200 anos, daí não sairias. Mas é necessário que voltes para cá por um pouco tempo para retornares à face terrestre e completares a tua missão. E assim, ele próprio escreve, no mais tardar estarei de volta na face da Terra, no final do século XIX ou no princípio do século XX. E Chico nasce no dia 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, coincidentemente, que não é coincidência, no mesmo dia que Allan Kardec havia sido enterrado em Paris, 2 de abril de 1869, 39 anos antes. Não, contando aí, 40, exato, contando 41 com a encarnação, anos, exato. 41 anos, contando com os 9 meses de encarnação, daria 40 anos. E certa vez perguntaram a Chico Xavier, Chico, quanto tempo você se preparou para esta encarnação no mundo espiritual? Ele respondeu na lata, 40 anos. 40 anos. Façam as contas. Não é? 9 meses de gestação, mais 39 anos dá 40 anos. E ele retorna, e o que ele vai trabalhar? Livros. É uma chuva de livros. Chuva de livros. Pascoal Comanducci viu isso. Esse menino receberá centenas de livros. Em torno dele haverá uma falange tão elevada quanto aquela que seguia Jesus aos tempos da Galiléia e da Judéia distantes, há 2000 anos atrás. Olha só. Não por acaso, o primeiro livro romanceado de Emmanuel é há 2000 anos. Não é? Então isso é uma maravilha. E não existe acaso, gente. Não existe. Vamos lembrar das palavras do Emmanuel. O verdadeiro discípulo da verdade evangélica não pode nem cogitar da existência do acaso. O acaso não existe. Mas vamos terminar aqui a nossa leitura. Vamos em frente. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que tende a atuar, a sua ação seria nula. Imagine se Chico Xavier seria uma médiumzinha perturbada, como a que alguns quiseram impor a ele essa condição. Você vê se ela teria condição de vencer a própria inferioridade e entregar uma obra dessa, como diz Peralva, dizia nosso querido Martins Peralva, uma obra enciclopédica, uma obra ciclópica para a história da humanidade. Gente, é postulado doutrinário, a gente vai ter isso em alguns momentos da doutrina, com Kardec, que a evolução não dá saltos. Como que uma médium, com todo respeito, sem demérito, todos nós estamos evoluindo, o progresso é a lei, mas como que uma médium como essa, que algumas pessoas defendem ser uma das encarnações do Chico, o que não é, como que uma médium dessa daria um salto evolutivo desse? Pois é, ela que cobrava pela mediunidade, como? Ela que brigou com Allan Kardec, que rompeu com o espiritismo. Imagina, né? Isso é impossível, que se amaziou gente, lá com outro escritor espírita. É impossível. E malbaratou o espiritismo, vai ser Chico Xavier, pelo amor de Deus. Exatamente, dá um salto evolutivo de possivelmente milênios e retorna para fazer tudo que o Chico fez. Não. Impossível. Isso é humanamente impossível. É impossível, e doutrinariamente impossível. Então é aquela história, o espírito escolhido tem que ser um espírito já adiantado. Exato. Não pode ser um espírito meia tigela. Exato. Não pode. Mesmo porque, gente... Não pode ser um espírito medíocre. Não pode. Na questão 111 aí do Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a tocar nesse assunto dos espíritos superiores, no comentário à questão 111, Kardec é categórico. Encarnação de espírito superior na Terra é exceção. Nós somos a regra. Nós somos a regra. Quando encarnam Chico Xavier, isso é uma exceção, que Geraldinho está colocando. É raro, isso não é comum. Eles reencarnam, no caso de Chico, para revelar a lei de Deus. E tem outra revelação que o Chico fez ao Adelino, que está naquele livro Chico de Francisco. É excelente esse livro. Que é excelente, recomendo a todos vocês.
na qual Adelino pergunta ao Chico se os apóstolos de Jesus retornaram a viver. E ele revela ao Adelino, sim, todos os séculos, desde a partida de Jesus até hoje, pelo menos um dos apóstolos estava encarnado. Exatamente. Então, olha aí, não é qualquer hora, né? Exatamente. Um vinha. Exatamente. Pelo menos, né? Podia vir dois. Com certeza. Mas, pelo menos, Jesus não deixou a terra em século algum órfã de um de seus apóstolos. Olha que maravilha. Exatamente. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos, Jesus nos disse. Para terminar essa primeira Parte, proposta aqui, que é a característica do Espírito Superior, Erasto vai dizer: isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que está investido pela sua superioridade, Exato. pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Olha isso, gente. Nossa, parece que a gente está vendo Chico Xavier. Influência moralizadora de suas obras. Exatamente isso que nós vimos com Chico Xavier. Superioridade moral inquestionável, virtude inquestionável, grandeza de sentimentos, porque ele soube lidar com todas as adversidades e todas as perseguições sem reclamar, sem acusar ninguém, não é? Orando, superando, perdoando. Outra coisa, pelo resultado de suas obras. Gente, olha essa palavra. Veja, a obra de Chico, como dizia Peralva, é enciclopédica. 550 livros até hoje, fora as obras de caridade. Exato. O doutor Freitas Nobre, marido da doutora Marlene Nobre, que foi deputado federal durante vários mandatos por São Paulo. Aliás, o aeroporto de Congonhas hoje tem o nome dele, Aeroporto Dr. Freitas Nobre. Quem pousa em São Paulo, em Congonhas, já o conhece aí. E ele fez uma pesquisa, ele e a doutora Marlene encabeçaram, em 1980, a proposta brasileira de dar a Chico Xavier o Prêmio Nobel da Paz. E eles fizeram, naquela ocasião, o Chico tinha recebido, até aquela data, 186 livros. E eles fizeram um resumo desses 186 livros em francês, em sueco, em inglês e em português, para mandar lá para Estocolmo, na Suécia, para o Instituto Nobel. Além disso, eles escolheram 2 milhões de assinaturas no Brasil inteiro a favor de Chico Xavier. E, além disso, também, o Dr. Freitas Nobre fez uma pesquisa viajando pelo interior do Brasil, especialmente Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, onde Chico Xavier transitou com mais facilidade, todas as cidades onde uma instituição de caridade foi fundada por Chico Xavier, seja ela creche, orfanato, hospital, escola, asilo. Então, quando ele chegou no número 3.000, pessoal, 3.000 entidades de caridade, ele já estava cansado de viajar, agora eu vou parar. A doutora Marlene me contou isso. Se não me engano, está até no prefácio desse livro, que é raro, que eles têm o resumo de todas as obras, as primeiras 186 obras de Chico. Então ele parou. Imagina a pessoa inspirar diretamente a instituição de 3.000 obras de caridade. Olha aqui, espíritos já adiantados, né, que são reconhecidos pelo resultado da sua vida. Influência moralizadora. E pela influência moralizadora de sua obra. Imagina o Brasil sem Chico Xavier, nós estaríamos num buraco. Olha, se a gente pior pensa, do que aquele que nós já estamos. Exato. Se nós pensarmos em um livro como Nosso Lar,
Olha tudo que Nosso Lar virou. Novela duas vezes, filme, peça de teatro, estudos. Olha a quantidade de pessoas que um livro de Chico Xavier tocou. Um dos 500. Exatamente, um livro. A gente está falando de um livro. E você jamais passa por essa experiência do livro de Chico Xavier, como um romance, como Paulo Estevão, ou um livro como Nosso Lar, ou um livro como Parnaso, você jamais passa sem ser transformado. Quem atravessa um livro, quem atravessa essa quantidade de significantes, sai outra pessoa. Ninguém lê um livro como Paulo Estevão e sai o mesmo. Impossível. Impossível. Ninguém lê um livro como Renúncia, num testemunho glorioso como de Alcione, e sai o mesmo. Impossível. Uma vez um padre católico que estava chefiando uma caravana de 49 padres católicos foram à casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo no dia que nós fazemos o culto do Evangelho. Eu fiz questão de sentá-lo ao meu lado para que ele também falasse. Representando a comunidade católica que foi recebida lá por nós com muito respeito e carinho. E ele começou a chorar no meio da reunião, porque ele me perguntou assim: ó, Geraldinho, o livro mais lindo que eu já li depois da Bíblia é o livro Paulo Estevão. Eu nunca vi uma maravilha dessas. Agora você me explica como que Chico Xavier podia escrever, ele que tinha 3º ano primário, pôde escrever essa maravilha? Eu falei, não, porque ele tinha essa história dentro dele, não é? Naturalmente, e também pela mediunidade dos espíritos que escreveram através dele esse romance épico, que não é uma historinha, não, é um romance épico. Ele é revelatório. É como se nós tivéssemos o Ato dos Apóstolos reescrito. Ampliado e reescrito pela modernidade, né? Gente, é um livro que quem ele chorava pela cara abaixo. Pessoal. Esses livros transformam as nossas vidas. Essa influência moralizadora de que o Espírito Erasto está falando aqui, gente, qualquer livro de Chico Xavier que vocês pararem para ler, certamente vai exercer essa influência moralizadora na vida. Você sai transformado. E aqui tem uma chave interpretativa que nós vamos ler, terminando esse parágrafo, e nós vamos encerrar aqui. Semana que vem a gente vai mostrar segunda consideração, né, sobre os missionários de Deus. Fica tema da próxima reunião, mas esse final desse 3º parágrafo é revelador, porque diz assim, Erasto: tirai também esta outra consequência, se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se abriga, não passa de fascista, de baixa categoria, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Exatamente. E aí estão os outros Allan Kardec reencarnados. Tudo farsante. Né? A gente vê gente sem altura moral, sem qualquer preparo intelectual, sem virtude, sem influência moralizadora, que fica eles próprios se apresentando como reencarnação de Allan Kardec. E o Chico sofreu isso na pele, porque na época que ele estava encarnado, muitos Kardecs apareceram, né? E quem hoje já ouviu falar do nome deles, não se lembra mais os nomes. A mesma coisa hoje em dia. Ah, não, o Chico não pode ser Kardec, porque Kardec sou eu. Pelo amor de Deus, né? É muita falta de óleo de peroba na cara, porque não é possível a gente aceitar isso. Isso como diz aqui, pessoas farsantes, de baixa categoria, que eles próprios se vendem como Kardec. Olha, veja que a história nos ensina muito. Jesus não se apresentou como Cristo. Até o momento em que as pessoas o identificaram. E pouquíssimas pessoas no Evangelho receberam essa confirmação de Jesus. A samaritana, aquele cego, de nascença, pouquíssimas, pouquíssimas. E de todos os 12 apóstolos, só Pedro falou. Quem reconheceu foi Pedro, exatamente. Só ele. Exatamente. Veja só. Mateus 16. Todos estavam achando que Jesus era outra coisa.
E uns falavam que ele era Isaías, outros que ele era João Batista, Elias. Cada um falava uma coisa. Pedro foi o único dos 12 que falou que ele era o Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Filho Deus. de Deus vivo. Na época de Kardec, Kardec não se apresentou como apóstolo da renovação humana, como apóstolo consolador. Ele esperou pacientemente que os próprios espíritas da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris o reconhecessem como tal. Exato. Porque naquela época havia outros contendores, como é o caso de Rustem, não é? Querendo que a obra dele fosse que fosse considerada a obra básica do Espiritismo. Né? Assim como Chico Xavier chegou na Terra humildemente, numa cidadezinha de interior pequenina de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, e passou calado de 1917, que ele começou a trabalhar, até 1992, ou seja, 65 anos, silencioso, sem se identificar como Kardec. Só a partir do livro Kardec Prossegue, do Adelino da Silveira, que ele assumiu que era de fato Kardec. Por quê? Porque a obra já estava completa. E, gente, nós temos as palavras do próprio Kardec, que estão postas na doutrina, quando ele diz para nós que o verdadeiro profeta não diz nada para ser encontrado. Ele simplesmente é encontrado pelas suas obras. E nós devemos considerar também, gente, que a nossa mediocridade, a mediocridade dos seres humanos encarnados aqui na Terra é tamanha que o próprio Cristo, a maior luz do mundo, a luz do mundo, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, quando fazia alguns milagres, era chamado de Beelzebul pelos fariseus. Então a humanidade ainda é muito medíocre para poder começar a compreender espíritos como Chico Xavier, que tem uma luz muito superior àquilo que nós imaginamos, ou mesmo da nossa capacidade de compreensão, de análise, de perquisição. Uma luz que está muito acima. É um espírito superior, é uma exceção, e nós, majoritariamente, a regra é um conjunto de pessoas encarnadas aqui que não dê conta de entender essas pessoas, de valorizar essas pessoas. E quando nós fazemos a leitura do Evangelho, o Evangelho é permeado por casos de pessoas grandiosas desprezadas. Maria Madalena, que foi a primeira a ver o Cristo ressurreto, desprezada. Essa mulher samaritana, capítulo 4 do Evangelho de João, estava no 5º marido. Uma mulher que sofria muito preconceito, desprezada. Foi aquela para quem o Cristo disse que ele era o Messias. Então, quando a gente entra ali no Evangelho de João... Aquele cego, né, o cego de nascença, Jesus fala que ele nasceu para testemunhar a grandeza para a glória de Deus, para que, por intermédio dele, a glória de Deus se manifestasse na terra. Quando a gente tem ali o início do Evangelho de João, né, quando Filipe vai dizer para Natanael, nós achamos o Messias, é Jesus, filho de José, de Nazaré. Natanael olha para ele, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Então, o Evangelho traz para a gente essa lógica. Aquele que você despreza pode conter uma luz que você nem imagina. Aqueles para os quais o mundo não dá bola pode ter um espírito grandioso de que ninguém suspeita. Essa é a lógica do Evangelho. Chico Xavier passou pela terra, sofreu diversos apodos, injúrias, difamações, não foi compreendido. Geraldinha testemunha que sofreu muito com a solidão, com a incompreensão, não tinha com as traições, não tinha a roupagem de que o mundo gosta, não performou uma masculinidade como se exigia dele naquela época, sofreu sim muito com o preconceito de muitas pessoas e é quem é, uma das maiores luzes que já pisou aqui, exatamente, que já pisou aqui na Terra, um espírito grandioso de cujo amor nós somos todos muito devedores, porque indiscutivelmente Chico Xavier facilita o nosso processo de reforma íntima e aproxima o nosso coração através da sua obra do coração do nosso Senhor Jesus Cristo. E do conhecimento superior, que a obra dele espelha tão bem. Exatamente.
Gente, não é coincidência que a gente vai acabar falando dele nessa semana, na qual comemoramos aí na terça-feira 44 anos de conhecimento com ele, desde a cidade de São Paulo, em 14 de outubro, 14 para 15 de outubro, que foi uma noite, uma madrugada inteira até amanhã do dia seguinte, né, do dia 15 de outubro, lá na cidade de São Paulo, quando tive a alegria de abraçá-lo nesta encarnação pela primeira vez. Que bênção, né, gente? Nós estávamos comentando lá no centro como nós somos gratos por essa amizade do Geraldinho com o Chico, que também deu frutos maravilhosos e que nos abençoa a todos. Graças a Deus. Vamos agora para a prece final, lembrando da água fluidificada, pedindo aos nossos mentores que nos facilitem também com o passe espiritual de que necessitamos, porventura. Amado Senhor Jesus, Mestre de nossas alvoradas, de luzes alcandoradas, de paz e de redenção, abra-nos, Senhor, para sempre o nosso coração na mais alta e profunda, genuflexa fé do coração. O agradecimento que nos vai na alma é aquele que se espalma de alegria incontida, pois Deus nos deu essa lida para honrar-te para sempre, Senhor. Que o teu amor não nos deixe ao desamparo, que nos mostre o caminho claro a seguir-te com valor. Senhor amado, nós nos lembramos com gratidão infinita a presença de Chico Xavier em nossa vida, elevando até ti o nosso preito de amor e reconhecimento. Que ele receba onde quer que se encontre as flores da nossa amizade, nas bênçãos da claridade que ele soube tão bem distribuir. E ajude-nos, Senhor, a internar esses ensinamentos, para que todos nós possamos receber de ti o divino pensamento e a divina lição de servir. A Deus, nosso Pai, ao Senhor, nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe querida, e a Chico Xavier, dedicamos nossa vida. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, com essa prece emocionante do Geraldinho, então a gente encerra o culto abençoado desta noite, tá bom? E na quinta-feira que vem, semana que vem, nós nos encontramos aqui com vocês às 8h30 da noite, tá bom? Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.